Olá, minha cara aluna, meu caro aluno. Vamos dar continuidade aos nossos estudos das peças processuais na seara do direito do trabalho. Hoje, novamente, vamos tratar de um recurso muito específico com peculiaridades extremamente detalhadas, um recurso que tem que ter muitos, ele dele tem muitos detalhes e não pode passar desapercebido. Novamente ressalto a grande informação. Para esse recurso ser cobrado na prova da OAB em Direito do Trabalho, na segunda fase, salvo o melhor juízo, eu acredito que isso seja impossível. Por quê? É um recurso complexo. Nós iremos ver detalhes dele que eu preciso ter em mãos julgados. E eu não tenho na prova da OAB como consultar internet. Eu não tenho nenhum livro em mãos, não posso usar o meu celular. Então, para que esse recurso seja cobrado na segunda fase, como peça processual, a FGV ou qualquer outra banca examinadora tem que dar praticamente esse recurso quase pronto. Por quê? Eu preciso ter julgados em mãos. Eu preciso de uma turma ter decidido de determinada forma. E, por exemplo, a subseção de dissídio individual, a SBDI, ter decidido de forma diversa. Como que eu faço essa pesquisa se eu não posso consultar nada? Então eu teria que dar pronto. E aí sim, ao examinando, caberia o quê? A estruturar a peça. Caberia também à banca examinadora dar o caso em detalhes. Só que daí tem um outro porém nessa situação. E o espaço para fazer tudo isso? Nós temos 5 páginas, 30 linhas por página, 5 vezes 5 páginas vezes as 30 linhas, eu vou ter 150 linhas. E nós iremos analisar uma peça de praticamente 8 páginas, um pouquinho menos. Se eu diminuir letra, se eu diminuir espaçamento entre linhas. Então é uma peça extensa. Porém, nada impede da banca examinadora, no nosso caso atual, a FGV, de cobrar nas questões algo relacionado, principalmente na questão da situação da divergência jurisprudencial, no pré-questionamento. Aí sim, de forma mais restrita, a banca examinadora poderá cobrar. Só que, em peça processual, eu acredito que isso nunca será cobrado. Pelo menos nesse exato momento onde nós estamos. Então eu vou compartilhar tela com vocês para analisarmos a nossa peça processual aí. Bom, então estamos aí, nossa reposição do Laboratório Jurídico 3, que era de 2021, sendo aplicado em 2022. Nosso tema do dia 26 de setembro de 2020, no período vespertino. Vamos ao exercício, vamos ao caso posto. Joana aviou reclamação trabalhista em face da empresa Alerta Limitada, requerendo a condenação da reclamada ao adicional de insalubridade de 30% e de todos os reflexos contratuais, nos moldes do artigo 193, inciso 2 da CLT, no período de 10 de dezembro de 2012 até a extinção do seu contrato de trabalho em 20 de 11 de 2013. O juízo ACO reconheceu a imediata aplicação da Lei 12.740/2012, publicada no Diário Oficial em 10 de dezembro de 2012.
julgando procedente os pedidos da reclamante, vez que exercia a função de vigilante patrimonial da empresa. A reclamada interpôs recurso ordinário da decisão, o qual, apesar de ter sido conhecido, teve o seu provimento negado. Após foi interposto recurso de revista da reclamada, que foi conhecido, mas não foi provido pela segunda turma do colendo Tribunal Superior do Trabalho, o qual reiterou o entendimento do Tribunal Regional de que o artigo 193.2 da CLT possui aplicabilidade imediata, não dependendo de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Só que daí você pede para o seu estagiário fazer aquela pesquisa demorada e ele encontra um acórdão paradigma, ou seja, é constatada a seguinte divergência entre o acórdão da segunda turma do TST com outro acórdão, só que agora da seção de dissídio individual. Então, o acórdão da esquerda é o acórdão, né, o acórdão da esquerda de quem olha a tela do computador, é o acórdão da segunda turma, dizendo que a norma ela é auto-aplicável. O acórdão da direita é a pesquisa de jurisprudência do nosso estagiário. E ele achou um acórdão paradigma. Função do TST é igualar o entendimento, ter um único entendimento sobre a matéria trabalhista no país. E como que dentro do Tribunal Superior do Trabalho eu tenho divergência? Então nós temos que resolver essa divergência. O próprio TST, o guardião da legislação federal trabalhista, ele tem que resolver este impasse para nós. Então, diante desta divergência, apresente a peça processual adequada para defender os interesses da empresa, sempre alerta limitada. Pois bem, qual é este recurso? Então vamos à estrutura da peça. Né? Vamos olhar no artigo 894, inciso 2 da CLT, e lá nós vamos encontrar embargos ao TST por divergência. Então vamos estruturar a peça. Lembrando, voltando aqui ao caso um pouco. O final aqui, ó. Após foi interposto recurso de revista que foi conhecido, mas não foi provido pela segunda turma. Então quer dizer que o meu recurso de revista ele está na segunda turma do TST. Então eu tenho um endereçamento específico da minha petição. Sandro, este recurso de embargos ao TST por divergência é um recurso que possui quantas peças processuais? 2 peças processuais. A interposição, a petição de interposição e as razões. A minha petição de interposição, eu vou ter um endereçamento específico. Então, vamos aqui adiantar o nosso estudo. Excelentíssimo senhor, o doutor ministro-presidente da segunda turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Por que a segunda turma? Porque o recurso foi julgado pela segunda turma. Endereçamento específico. Processo número tal.
Empresa sempre alerta limitada, já devidamente qualificada na reclamação trabalhista apresentada por Joana, já qualificada, vem por intermédio de seu advogado interpor tempestivamente e, com fundamento no artigo 894, inciso 2, e eu peço a gentileza para vocês observarem que eu fiz uma citação em nota de rodapé. Qual é essa citação de nota de rodapé? É o artigo. Eu fiz um copia e cola do site do Planalto, textos de lei, para enriquecer o nosso material. Por quê? Porque às vezes na hora que você estiver assistindo esse vídeo, você está sem a CLT em mãos. Então, eu citei este artigo e respectivo inciso para vocês terem aí conhecimento do que eu estou falando. Então, interpor tempestivamente, com fundamento no artigo 894, inciso 2 da CLT, o recurso de embargos ao Tribunal Superior do Trabalho por divergência do acórdão proferido pela segunda turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com as razões expostas em anexo, demonstrando desde logo o entendimento dos pressupostos de admissibilidade recursais. É um recurso específico, meio chatinho de ser feito, mas nada assim fora do padrão, né? Não tem nada de absurdo. Por quê? Porque vocês conhecem o direito, vocês já tiveram esse conteúdo do direito material em direito do trabalho, no conteúdo processual em processo do trabalho. Então, eu menciono pressupostos de admissibilidade do recurso. Eu vou mencionar todos aqui. Então, encontram-se presentes todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, tempestividade, representação, preparo, regularidade formal, divergência jurisprudencial e pré-questionamento. Olha só, eu deixei por último os dois pressupostos específicos deste nosso recurso de hoje. Por quê? Porque eu vou falar sobre eles. Aqui eu destaquei, voltando um pouquinho, eu destaquei a tempestividade aqui, ó. Estou dizendo que estava ia interpor tempestivamente. Eu fiz um destaque aqui. Volto a repetir. Estou pecando pelo excesso. Tá? Estou pecando pelo excesso quanto a essa tempestividade. Então, dos quais se destacam a tempestividade. Então, eu peco pelo excesso e demonstro que o meu recurso está sendo interposto no prazo legal. Então, nós temos o artigo 894, inciso 2 da CLT, os embargos de divergência devem ser interpostos no prazo de 8 dias úteis. Prazo este observado pelo recorrente que a decisão foi publicada no dia 15 de 11 de 2017, sendo interposto o presente recurso no dia 23 de 11 de 2017. Letra B. Requisito, pressuposto específico. Divergência jurisprudencial. A divergência jurisprudencial é observada pela existência da controvérsia de teses a respeito da aplicabilidade do artigo 193, inciso 2 da CLT, entre a segunda turma do TST e a sessão de dissídio individual. Novamente, eu destaco aqui o inciso 2. Eu trago para a nossa peça este inciso 2. E aqui está a redação dele em nota de rodapé. Enquanto a segunda turma entendeu que o artigo 193.2 da CLT tem aplicação imediata, sob argumento de que, abre aspas,
ainda que o caput do 193 da CLT faça menção a atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação a ser feita pelo Ministério do Trabalho, não se pode perder de vista que o próprio 193, que o próprio artigo 193 da CLT, traz em si elementos que permitem a aplicação de pronto, prescindindo da portaria regulamentadora, a SDI 1, já afirmou o entendimento de que o artigo 193.2 da CLT não possui aplicação imediata, exigindo regulamentação pelo Ministério do Trabalho, o que somente ocorreu a partir de 3 de dezembro de 2013. Ressalta-se que a divergência jurisprudencial está reforçada nas razões recursais. Sandro, se nós voltarmos aqui, você constatou na apresentação do caso, você constatou aqui uma divergência entre a segunda turma e o acórdão paradigma da SDI. Eu poderia pegar desta forma e colocar, eu poderia pegar esses quadros e colocar aqui, ao invés de ter colocado enquanto a segunda turma. Poderia? Poderia, lógico que poderia. Por quê? Porque eu estou demonstrando a divergência. É isso que é o importante. A forma fica a seu critério, mas eu estou demonstrando a divergência. Tá? Ressalta-se que a divergência jurisprudencial está reforçada nas razões recursais. Por que eu estou reforçando as razões recursais? Pessoal, quem vai ler esta petição de interposição é o presidente da segunda turma. É ele. Eu tenho que demonstrar para ele a divergência. Por quê? Porque é ele que vai receber o meu recurso, é ele que vai remeter ao órgão competente dentro do TST para julgar. E as razões? Quem vai ler? O órgão competente dentro do TST para dirimir, acabar com essa divergência. Tudo bem? Pré-questionamento. Também pressuposto específico. A matéria discutida pelo presente recurso foi tratada na decisão recorrida como se verifica no item 5 do V, venerando acórdão in verbis. Eu trago aí o texto de lei. Né? A Lei 12.740 de 2013, que alterou o artigo 193, possuem aplicação, que alterou o artigo 193, possuem aplicação imediata, permitindo assim que o adicional de periculosidade seja devido a partir da data de sua publicação, qual seja 12 de 12 de 2012, até a extinção do seu contrato de trabalho em 20 de 11 de 2013. Desse modo, mantém-se a decisão recorrida. Portanto, encontra-se presente para pré-questionamento em conformidade com a súmula 297 do TST. Novamente, pessoal, e tem nota de rodapé número 3 aqui, ó. Eu trago a redação da súmula 297. E podemos observar aqui embaixo, ó. Ela está aqui, ó. Tá? Nota de rodapé. Diante do exposto, requer conhecimento do presente recurso, a intimação do recorrido para apresentar contra-razões, conforme artigo 900 da CLT, e posterior remessa à sessão de dissídios individuais 1 do TST para apreciação do recurso. Opa, informação importante. Quem tem competência, então, para julgar este recurso de embargos ao TST por divergência? Quem tem competência dentro do Tribunal Superior do Trabalho? Está aqui, ó.
Quer dizer, estou com um caso dentro da segunda turma, que há uma divergência. Julga. Seção de dissídios individuais, ASDI. Hoje também chamado de subseção de dissídios individuais, seria SBDI. Tudo bem? O encerramento, termos em que pede deferimento, local, data, nome, OB. Vamos passar para as razões. Faço agora o meu endereçamento para a colenda subseção de dissídios individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Dou o nome do meu recurso, razões dos embargos de divergência ao TST. Sandro, você abreviou o TST aqui. Posso abreviar também? Você pode. Você pode. Mas, se um dia cair este recurso no exame de ordem, escreva por extenso. Tá? Vamos ao desenvolvimento, então, das nossas razões. Em que pese o brilhantismo das decisões proferidas pelos integrantes da segunda turma, no caso em apreço, não agiram com a mesma maestria, de modo que o venerando acórdão não merece ser mantido, razão pela qual pugna por sua reforma pelos seguintes fundamentos. 1. Contexto fático e jurídico. Praticamente, gente, isso aqui é o caso que eu apresentei logo lá no começo, tá? Sandra, é aquele resumo? Sim, é o resumo. Só que não é um resumo dos fatos, é um resumo de fatos mais o que aconteceu. Na sentença, houve recurso ordinário, no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, que eu fiz a interposição de um recurso de revista, foi julgado pela segunda turma do TST. Então, é um breve resumo de contexto fático e processual. 2. Preliminarmente, ressalto novamente o pré-questionamento. Tá? Faço ressalto do pré-questionamento aqui. Quer dizer, que eu já havia pré-questionado, eu já havia discutido anteriormente essa mesma questão em recursos passados. Né? Divergência jurisprudencial. Lembrando, quem está lendo agora esta peça das razões serão os julgadores, os ministros que compõem a sessão de dissídio individual. Divergência jurisprudencial. Aqui. Sandra, os quadrinhos, na petição de interposição você não colocou. Mas eu disse, poderia ter colocado? Poderia. Então, novamente, eu faço aqui, demonstro o quadro comparativo entre o acórdão recorrido da segunda turma e o acórdão paradigma. Bom, ressalta-se que o acórdão paradigma foi extraído do site do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, observando o disposto na súmula 337, 4, inciso 4 do TST e do artigo 896, parágrafo 8º da CLT, aplicado analogicamente. Novamente, pessoal, aqui no item 4, ó, do 337, da súmula 337, eu faço a reprodução em nota de rodapé, bem como o artigo 896 e seu parágrafo 8º. Eu trago eles em nota de rodapé. E venho com a minha argumentação. Então, a partir daqui, ó,
Isso é a minha argumentação. A partir dos julgados, observa-se que tanto a decisão proferida pela segunda turma quanto a decisão paradigma proferida pela SDI-1 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho partiram de situações semelhantes, qual seja a aplicação do artigo 193, inciso 2 da CLT em demandas judiciais propostas para pagamento de adicional de periculosidade em virtude de atividade de vigilante, com base na Lei 12.740 de 2012. Todavia, possuem entendimentos divergentes quanto à aplicabilidade do dispositivo. Enquanto a segunda turma possui entendimento consolidado que garante a aplicação do dispositivo, uma vez que este traz elementos suficientes à sua aplicação. A SDI-1 entende que não há que se falar em aplicabilidade imediata do 193.2 da CLT, dependendo de regulamentação pelo Ministério do Trabalho, só advinda em dezembro de 2013, com a aprovação do anexo 3 da norma regulamentadora 16. Portanto, devidamente comprovada a divergência jurisprudencial a legitimar o presente recurso. Pessoal, viu como é bem meticuloso o presente recurso? Na minha petição de interposição, eu tenho que falar de pré-questionamento e de divergência jurisprudencial. Sandro, mas foi uma repetição nas razões? Sim, foi. Por que isso, Sandro? A petição de interposição será apreciada pelo presidente da segunda turma, pelo ministro presidente da segunda turma. E as razões? Pelos integrantes da sessão de dissídio individual. Sandro, é uma mera repetição? É uma repetição melhorada, vamos dizer assim. É uma repetição melhorada. Por quê? Porque é requisito, é pressuposto específico. Ok? Mérito. Se nós estivéssemos lá no presencial e nós combinássemos, né, que vocês fariam essa peça, eu ia apreciar, ia ler a argumentação de vocês quanto ao mérito. Tudo já estaria, vocês já teriam discorrido sobre isso nos recursos, no recurso ordinário, no recurso de revista, no pré-questionamento. A divergência jurisprudencial, eu já daria pronto para vocês. E nós iríamos corrigir a questão de mérito. Por quê? Porque é no mérito que vocês apresentariam a argumentação de vocês. Então vamos analisar aqui o nosso mérito, né? Não ressaltando novamente. Tem que fazer assim? Não, não tem. Eu só estou dando um norte. Sandra, minha argumentação é diferente. A nossa amizade continua a mesma. Eu apresentei a minha argumentação. Você apresenta a sua. Tá bom? Como já anunciado, a segunda turma entendeu no acórdão recorrido que o artigo 193.2 da CLT possui aplicabilidade imediata, não dependendo da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho. Contudo, a tese defendida pela SDI-1 do TST é a que deve prosperar, pois considera que o dispositivo da CLT 193.2 necessita de regulamentação para ser aplicado, ou seja, as atividades de segurança patrimonial e pessoal são consideradas perigosas desde que regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. Isso porque a Lei 12.740 de 2012 alterou a redação do artigo 193 da CLT e acrescentou mais uma modalidade de atividade perigosa,
passando a conceder o adicional de 30% aos trabalhadores que desenvolvam atividades sob acentuado risco permanente de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, com a alteração à nova redação do artigo 193. A redação revogada regulamentava a concessão do adicional de periculosidade somente àqueles que exerciam atividades em contato com inflamáveis e explosivos, sendo que por força da Lei 7365 de 1995, que reconheceu natureza perigosa a atividade desenvolvida no setor elétrico, o adicional também já era concedido àqueles que exerciam atividade com energia elétrica. Com a nova redação do artigo 193 da CLT, a novidade advinda com a lei consiste em que o direito ao adicional de periculosidade foi estendido aos que exercem a função de vigilante, inciso 2 do 193. Da CLT, né? Inciso 2, artigo 193 da CLT. Entretanto, o legislador manteve na redação do caput do artigo 193 a necessidade de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho. Então, embora entrando em vigência essa alteração no artigo 193 dependia de uma regulamentação, que ela não foi feita imediatamente, ela foi feita posteriormente, e inclusive posterior ao término de contrato de trabalho da Joana. Portanto, ela não teria direito. É isso que eu estou defendendo no meu recurso. Sempre perdendo. Segunda turma do TST não me deu razão, mas eu encontrei um acordo, um paradigma na sessão de dissídio individual que me dá essa garantia. Como que eu soluciono isso? Por intermédio do recurso de embargos ao TST por divergência. É isso que nós estamos vendo. Assim, respeitados os entendimentos em contrário, não há que se falar em aplicação imediata da Lei 12.740 de 2012, uma vez que o caput do 193 manteve a necessidade de regulamentação. Ademais, a própria portaria 1885 de 2003 do Ministério do Trabalho aqui é declinou, né? Declinou em seu artigo 3º que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta portaria, nos termos do artigo 196 da CLT. Desse modo, os vigilantes apenas fazem jus, têm direito ao adicional de periculosidade a partir de 3 de dezembro de 2013, data da publicação da portaria 1885 de 2013 do Ministério do Trabalho, e não da publicação da Lei 12.740. Com efeito, o dispositivo seletista apenas é aplicado a partir da data da publicação da portaria do Ministério do Trabalho, ou seja, 3 de dezembro de 2013, período no qual a reclamante não mais laborava na empresa. Requerimentos finais. Meu item 4 das minhas razões. Diante do exposto, requero conhecimento do presente recurso de embargos de divergência ao TST e, no mérito, seu provimento para reformar o acórdão recorrido para excluir a condenação referente ao adicional de periculosidade. Termos em que pede deferimento, local, data, nome e OAB. Pessoal, com isso, eu encerro o nosso recurso. Dúvidas? Mandem pergunta lá no chat do nosso espaço virtual de aprendizagem e
Até a próxima. Um grande abraço a todos.